Fala, Alminha, esse vídeo é para aquele momento em que a gente quer pegar aquela pessoa de jeito. Não grite, não brigue, não saia do controle, faça apenas isso. Hoje você vai aprender a como lidar melhor com esses desafios, sem ter que avançar em ninguém, ou também sem ter que fazer o total oposto, né? Que seria você viver na solidão. Porque tem gente que acha que viver numa ilha, né, se isolar é a melhor opção quando não consegue lidar com esses desafios que vão ser recorrentes, na verdade. Se você gosta desse assunto de autoconhecimento, já se inscreva para que você receba mais conteúdos como esse e para que esse vídeo também chegue a mais pessoas. A minha missão de vida, eu acredito assim muito fortemente, é compartilhar realmente o que eu aprendo, porque o conhecimento ele é terapêutico. E eu quero muito ter uma comunidade de alminhas, né? Eu já falo alminha, porque eu quero que pessoas que tenham essa vontade de tirar a máscara, sabe? Serem elas mesmas, porque esse é um processo muito difícil, né? Com o passar do tempo a gente vai tanto se adaptando que a gente acaba virando alguém que a gente não é. E vamos lá, você já reparou que a gente realmente vive nos extremos? É aquele 880, né? Fala tudo na cara, fala a verdade, né? Esse é um lado da moeda, né? E o outro lado é, não, eu prefiro não enfrentar nada, eu prefiro ter paz do que ter razão. Nossa, a gente escuta muito isso, mas que paz é essa? Será que ela é duradoura? Será que adianta eu me isolar, né? Viver na solidão? Então, antes de tudo, eu quero falar sobre o que seria essa verdadeira liberdade, porque a gente confunde muito, ainda mais nos dias de hoje, né? Quando me vem essa palavra liberdade, eu lembro na hora desse cenário político, porque tá uma guerra. Eu não gosto de falar sobre isso, mas é algo que a gente vive aqui no mundo e talvez seja importante a gente refletir sobre o que acontece. Inclusive, eu estava vendo um dado ontem que falava que o Brasil é o país que mais acredita em fake news. E aí eu fiquei pensando, nossa, será? Mas eu acho que isso acontece porque a gente não pensa muito sobre as coisas. A gente não vai lá e deixa eu ver se realmente é verdade, deixa eu ver de onde saiu. Mas eu fico pensando qual que é o propósito, né? De saírem algumas notícias. E a gente acredita que, nossa, isso realmente é liberdade, eu posso falar o que eu quiser. E de fato, liberdade seria isso, né? Só que esse conceito de liberdade a gente pode pensar sob uma outra perspectiva. Porque assim, a liberdade, ela é um instinto nato nosso. Pode reparar na criança. Ela quer a todo custo se defender, falar não, porque isso é um reforço da própria identidade que está sendo construída ali naquele momento. Só que qual que é a diferença da criança? A criança, ela não tem essa noção de responsabilidade, porque ela não sabe o que isso significa. Então ela fala não, eu não quero, né? Para ela tá ok, aquilo é defender a liberdade dela. Agora, a partir do momento em que a gente já tá nesse lugar mais adulto, né, tentando se autoconhecer, se melhorar, essa não é a mesma liberdade que a gente deve exercitar. Porque a nossa liberdade, ela acaba quando a gente começa a interferir na vida da outra pessoa. Como que eu vou ser livre se eu tô prejudicando outra pessoa? Como que eu vou agir com violência, acreditando que isso é liberdade? Porque, na verdade, isso realmente é uma opressão. Então, para que a gente seja livre verdadeiramente, a gente precisa entender dos nossos valores. E por que eu estou falando tanto de liberdade? Porque a partir do momento em que você é livre, você não precisa agredir outra pessoa, seja gritando, seja discutindo. Isso não vai acontecer. Quer um exemplo? Gandhi esteve preso por muito tempo, Sócrates também. E eles tinham uma liberdade de consciência tão grande que eles poderiam estar encarcerados, mas eles eram homens livres, que eles não eram coagidos pelo externo. O que acontece é que, assim, a vida já é um tumulto, mas se a gente se deixar levar, se deixar contaminar, qual que vai ser o nosso papel com relação à vida da nossa família, da comunidade? O que você vai estar fazendo? Você vai estar prejudicando mais ou você vai estar auxiliando? Porque se eu estou causando, como que eu vou querer ter equilíbrio? Como que eu vou exigir que a outra pessoa me respeite se eu primeiro estou me desrespeitando, estou gritando, estou tendo que gritar os meus valores? Você lembra daqueles pais de antigamente que eles só olhavam e os filhos já ficavam intimidados? Tá bom, podia ser por meio do medo, mas também existia algo chamado respeito. E quando a gente grita, a gente perde a razão. Então talvez não seja por aí. Acontece que muitas vezes a gente fica iludido com essa positividade tóxica, né? Parece que eu tenho que estar bem o tempo todo. E isso, na verdade, não existe. Inclusive, sobre esse tema, eu quero fazer a indicação de um livro que eu achei fantástico. É um livro muito ousado.
Eu vou deixar o nome do livro aqui, não sei se pode falar esse nome, né? Porque tem um palavrão aí, mas esse livro é muito legal. Ele fala sobre essa positividade tóxica e fala como a gente abraçar a nossa imperfeição, sabe? Como a gente lidar com esse mundo que existe sem tentar se enquadrar, porque existe liberdade, mas quando você se conhece mais. E esse livro, ele é muito ousado, ele realmente fala vários palavrões, né? Mas é de uma forma muito engraçada, irreverente, o que faz a gente realmente estar no estado de maior aceitação. Quando a gente está nesse lugar de humor, a gente já aceita melhor as coisas. E eu tô indicando ele porque tudo que a gente consome é algo que a gente vai consolidando dentro da gente. Se eu sou uma pessoa que eu só tô ouvindo funk, não tenho nada contra funk, mas aquelas letras, sabe, bem de que falam muito palavrão, que falam coisas que não agregam e que inclusive podem incitar a violência. Aquela informação vai ficando dentro de mim. E aí, quando eu precisar me expressar, aquela é a minha bagagem, sabe? Por isso que a gente tem que se preocupar com o que a gente também consome, que é esse nosso alimento da alma. E a indicação desse livro, por mais que ele fale palavrões, né? Mas é uma linguagem descolada para falar assim, ó, você que vai fazer a sua história. Tá vendo aquele fulano ali? A trajetória dele foi assim, não é do jeito que você imagina, desse jeito artificial, que não é uma vida real, sabe? É meio sobre isso. E a gente, quando olha para essa paisagem externa que pode ser perturbadora, muitas vezes a gente prefere se retirar, né, dessa sociedade, viver isolado. Mas isso tudo pode ter origem no nosso medo que vem de um querer, de querer ser aceito pela outra pessoa. Hoje em dia, o que o ser humano mais almeja é justamente ter um relacionamento, mas às vezes como mecanismo de aceitação, de afirmação. Não necessariamente que ele queira realmente ter um relacionamento, mas é aquilo que eu tava falando da positividade tóxica, né? Parece que é o grande desejo, né? Ah, eu quero ser aceito, então eu quero pertencer aqui, eu preciso mostrar, né, que eu sou feliz, porque a todo momento a mídia, ou tudo, né, o que a gente acaba olhando, porque são recortes, a gente não vai ficar mostrando o dia que a gente tá mais feio, a gente quer mostrar quando a gente tá arrumado, quando a gente tá fazendo alguma coisa boa, isso é natural da vida. Só que esse tipo de recorte faz a gente olhar para isso e começar a se comparar, né? Fala, nossa, minha vida não é assim. E aí você sempre se coloca num lugar muito infeliz, muito triste, um lugar onde você está excluído. E aí você pensa, ah, eu estou excluído, então eu vou ficar aqui, eu não preciso disso. Mas quando você fala assim, não preciso disso, na verdade isso está indo contra a sua natureza, porque a sua natureza é ser social, é você se dar com outras pessoas, mas não dessa forma que falam que deve ser. Porque muitas pessoas têm dificuldade mesmo em serem mais abertas, são pessoas mais contidas, mais fechadas, e tá ok ser assim. Só que existe uma pressão para que você seja de outra forma. E nessa pressão existe isso de, ó, se você tiver sucesso, você vai ter felicidade, o que é uma mentira, né? Você pode ver muitas pessoas que estão caminhando sozinhas, mas não estão sentindo solidão, estão curtindo inclusive aquele momento, e outras pessoas que estão em meio a muitas outras e estão verdadeiramente infelizes. E aí, falando isso, eu me lembro do caso até do Whindersson, né? Adoro ele como humorista, acho que ele leva muita alegria para as pessoas, mas ele publicamente fala dessa trajetória dele que é muito difícil, né? Que ele tem esses quadros de depressão e tudo mais. E ele é uma pessoa que parece que deveria estar cercada de outras, mas com qual motivo essas pessoas se aproximam dele? Será que tem mais apelo a esse lado pessoal, que é o lado que elas gostam, esse lado da comédia? Mas e quando surge esse lado da tristeza? Porque é nos momentos de tristeza, de solidão, que você percebe realmente quem está perto de você. E esse estar perto não é aquela pessoa que tem essa capacidade necessariamente de ouvir. Porque eu falo assim, na nossa vida tem várias pessoas com papéis diferentes. Às vezes a gente tem a expectativa de que a pessoa mais próxima da gente seja a pessoa que vai nos compreender, que vai ter essa paciência, mas não necessariamente é assim. É por isso que existem os amigos, existem também instituições, né, onde as pessoas têm a mesma mentalidade de acolhimento, de progresso, né, as próprias religiões, e a gente precisa fazer esse movimento de começar a sair desse lugar de solidão e começar a praticar a solitude.
Ultimamente, eu tenho ouvido mais sobre essa palavra solitude, que é você estar bem com você mesmo. Mas para que você fique bem com você mesmo, você vai precisar começar uma jornada de autoconhecimento. Parece que tudo cai aqui, né, nesse autoconhecimento. Mas por quê? Porque é muito fácil eu me isolar, colocar essa máscara de tristeza e falar, eu sou assim e pronto, sabe? Não tô falando de quando é patológico, quando resiste realmente uma doença, mas muitas pessoas fazem isso, colocam essa máscara da tristeza para que ninguém se aproxime, mas também é uma forma de não se conhecer mais, que significa o que me deixa triste, o que me faz agir dessa forma, sabe? São essas perguntas que fazem a gente ir mais profundamente no nosso ser. E aqui eu tô falando sobre você, né? Não grite, não brigue, não saia do controle, você vai só conseguir fazer isso tendo essa liberdade verdadeira que não vem propriamente da verdade de cada um, mas a verdade de Deus. Sério, essa verdade de Deus, onde está Deus? Deus está dentro de nós, dentro da nossa consciência. Então, essa verdade é algo que não vai machucar nenhuma outra pessoa, não vai invadir a liberdade de ninguém. Pelo contrário, essa verdade ela está alinhada com propósitos superiores, propósitos de elevação, de valores. Uma pessoa que não vai reagir tanto ao externo, ela vai estar concentrada no seu processo interno. O que está acontecendo lá fora eu não tenho como controlar, mas quando chega aqui eu posso controlar a forma como eu vou reagir. Isso tem a ver com esse lugar. Então, a única coisa, se você tá assim, descompensado, tá desequilibrado, ou tá nos extremos, ou tá querendo brigar com os outros, discutir, ou também tá vivendo essa solidão, a única forma que você tem de conseguir sair desse lugar é você se colocando no lugar mais espiritual, é fato. Porque o que nos carrega para o que nós não controlamos é a matéria. É isso que a gente está vendo aqui, as coisas que não dependem de nós, mas quando você começa a se entender como um ser que está passando por uma experiência, você consegue relevar melhor o que está acontecendo. Você se liga a coisas mais elevadas. Então, se alguém tiver tacando terror, você vai se concentrar em você mesma, nesse Deus interior, que essa é a verdade verdadeira, né, que tem a ver com a sua essência e com o seu lugar mais elevado, onde você vai exercitar essa tolerância, essa paciência, e tá tudo ok. O outro só vai dar o que ele tem, né? Então ele vai conseguir só tentar me interromper, tentar me perturbar, mas eu vou estar nesse lugar de maior equilíbrio, que é algo exercitado. Não é algo que eu vou falar, a partir de amanhã eu vou ser um santo, eu não vou fazer nada, né? Eu não vou. Vai ser diferente, aí eu vou ficar isolado, né? Porque a cada dia que passa a gente vai ser testado de alguma forma, e esses testes são providenciais para nossa missão de vida, que tem a ver com a gente conseguir evoluir. Então, tudo que acontece na nossa vida, na verdade, é para a gente aprender algo. Mas para você conseguir ficar nesse lugar de liberdade, se ofuscar a liberdade de outra pessoa, ou também sair desse lugar de solidão, você vai precisar se elevar. Aí você vai me falar, mas esse lugar de solidão não é tão fácil assim de sair, mesmo porque eu sou uma pessoa mais introspectiva, né? Eu não consigo me socializar tão bem. Então você começa primeiro com esse recolhimento realmente interno, de tentar se entender, de ler coisas que tenham valor, e aí vem a minha segunda indicação de livro, que pra mim é assim, quando eu me sinto meio esvaziada, assim, sabe? Parece que às vezes a rotina vai tomando conta e você fica meio realmente desanimado, sem propósito. E eu tenho um livro de cabeceira que na verdade é praticamente uma bíblia, né? Que é desse tamanho, que é Mulheres que Correm com Lobos. É um livro que parece que é voltado só pra mulher, realmente é mais voltado porque fala desse lado instintivo, né, selvagem, mas fala sobre a psique humana, a mente humana, e fala com a alma, sabe? Sobre a gente conseguir sentir esse lugar que é verdadeiro, que é genuíno. Toda vez que eu leio, e o livro é cheio de contos, né? As histórias ajudam muito para que a gente compreenda melhor esse lado que é tão complexo, né? Que é a mente. Mas aí a gente consegue se conectar mais com a gente. E aí você fala, puxa, nossa, agora eu entendi. Entendi que eu tenho que exercitar essa minha criação, né? Esse meu lado que eu vou perdendo com o tempo, que é justamente a espontaneidade. Então, para a gente se colocar nesse lugar mais elevado, é essa prática, né, da solitude, dessa nutrição, mas também essa prática com relação às outras pessoas. Porque a nossa vida, ela tem um propósito maior quando a gente tem um ideal. E esse ideal, quando elevado, ele tem a ver com o nosso desenvolvimento pessoal.
Então, que seja fazer o mínimo. Ah, tá, eu não gosto de falar com muitas pessoas, mas talvez algum familiar, algum amigo, algo que eu possa me envolver para ajudar uma outra pessoa, porque isso faz com que eu saia desse lugar de, ah, só tem eu, e só, sabe, às vezes seu problema é enorme, mas aí você encontra uma pessoa que tem um problema maior que o seu. E isso faz você mudar a sua perspectiva. Isso faz você ir saindo aos poucos dessa solidão, porque você enxerga um propósito. Puxa, eu podia fazer tal coisa. Nossa, eu tô ruim, mas essa pessoa tá pior. O que eu posso fazer para melhorar a vida dela? Essa única prática que é de elevação, que tem esse cunho mais espiritual, mas tem um propósito que é de muito vigor, né? Que é de animação. Vai fazer você sair desse lugar onde você pode ser apenas uma vítima, ou você pode ser a pessoa que é o agressor, porque tá lutando em nome da sua liberdade. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Vou deixar aqui algum outro que tenha esse tom de autoconhecimento, que é tudo que eu falo em todos os vídeos aqui desse canal. Espero que você aproveite. Até a próxima!